Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós hoje estamos iniciando mais um EBD na Web com a lição de número 7, já chegando ao meio do trimestre, a metade dos 3 meses percorridos continuamente pela EBD, a fim de buscarmos cada vez mais conhecimento da Palavra de Deus. Estamos felizes sempre pela vida dos amados professores e professoras que têm se doado para o Ministério do Ensino e, através de suas vidas, é edificado tantas outras pela Palavra de Deus. A lição 7 tem como título Derrotando o Primeiro Inimigo e nos traz informações excelentes e também grandiosas aplicações para a nossa vida espiritual. A história, a narrativa bíblica da queda da muralha de Jericó é muito conhecida. Todas as crianças, até quando já estão no departamento infantil, essa é uma das primeiras histórias bíblicas narradas e aprendidas, evidentemente. Mas aqui na classe de jovens é importante que nós nos debrucemos sobre esse material para trazer um maior aprofundamento histórico, geográfico e principalmente teológico para os nossos alunos. Então cabe ao professor fazer uma pesquisa para que traga para a sua aula uma produção intelectual e, obviamente, regada na unção do Espírito. Uma coisa que eu quero chamar a atenção em relação a este milagre da queda das muralhas de Jericó é que geralmente se dá muita ênfase nas 7 voltas que foram dadas ao redor do muro. Mas quando nós lemos o capítulo 6 do livro de Josué, onde está inserida esta narrativa, nós observamos que a orientação de Deus é muito clara, sistemática. Por que não dizer que havia até um certo pragmatismo? Deus orientou como deveria ser a quantidade de voltas, a disposição de pelotões. Em determinado espaço iam os sacerdotes carregando a arca, em outro espaço iam os homens armados, em outro espaço iam os sacerdotes tocando a buzina e lá no fim ia o povo, o último grande pelotão. Nós vamos observar que Deus orienta como eles deveriam fazer minuciosamente esta tarefa. Mas o que eu quero chamar a atenção é como se descreve a quantidade de voltas que se dariam ao redor do muro. No capítulo de número 6, a leitura em classe vai do versículo 1 ao 12. Mas se os irmãos observarem, o versículo a partir do número 14, é dito que rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial e assim fizeram 6 dias. Ou seja, durante 6 dias, todo o povo de Israel rodeava a muralha uma vez. Eles iam, davam a volta completa e voltavam para o arraial. O verso 15 diz, porém, que no 7º dia, logo ao subir da alva, ou seja, muito cedo, eles rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. Então, isso foi um trabalho que durou uma semana, 7 dias. Nos 6 primeiros dias, cada um deles era dada uma volta. No 7º dia, 7 voltas, de forma atípica. Ou seja, ao todo, foram dadas 13 voltas ao redor da muralha de Jericó. A gente dá muita ênfase a essas 7 voltas do 7º dia, mas Deus usou, numa estratégia muito singular, 13 voltas. 6 inicialmente e no último dia, as 7 de uma vez. E interessante que as primeiras voltas eram dadas de forma silenciosa. Somente no último dia que Deus deu essa ordem para gritarem. Nós sabemos que essa estratégia de circular uma cidade se chamava estratégia de sítio. Sitiar uma cidade era dar a volta sobre ela e deixar os pelotões posicionados. Isso era uma forma de amedrontar, de intimidar aquele exército que estava sendo acuado. Deus aqui estava fortalecendo a fé de Israel e também, por que não dizer, provando-a, pois o povo inicialmente deu voltas e não viu absolutamente nada acontecer, se preparavam logisticamente apenas para dar uma volta e voltar para casa. Quantas vezes não oramos, jejuamos, fazemos um ou outro propósito espiritualmente e de forma instantânea
logo após não vemos nada acontecer, mas a resposta virá. Sim, a resposta sempre virá da parte de Deus. Ele opera no silêncio também, irmãos, assim como Ele opera no barulho, se Ele quiser. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus trabalha em diversos momentos no silêncio, e o silêncio, ele também é um convite dado como uma postura para o crente em muitos momentos da sua vida. Você pode observar algumas situações em que o silêncio foi aplicado em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, quando Israel está em frente ao Mar Vermelho. E Deus diz a Moisés que toque nas águas. E o Senhor diz, ei, e eu pelejarei por vós, e vós vos calareis. Não vão ter o que dizer diante da minha grandeza. 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 15 ao 17, nós temos o milagre que Deus operou na vida de Josafá, quando lutou contra 3 exércitos. Ali foi lindo, porque o Senhor não deu ordem para que os soldados fossem à frente. Quem foi à frente foram os levitas, foram os tocadores de instrumentos musicais, os cantores. E o Senhor disse, cante. E depois pare e fique quieto e veja o que eu vou fazer. Silencie e deixe eu trabalhar. E o exército inimigo se destruiu por si só. Salmo 37, os versos 7 e 8, nós temos o salmista inspirado por Deus nos convidando a descansar nele e a esperar o que Deus vai fazer de acordo com a sua vontade. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque o mal por si só se destrói, o mal vai ser desfeito, mas quem é justo, quem é reto, este herda coisas maravilhosas da parte de Deus. O Salmo 37 diz no verso 9 que o que espera no Senhor herdará a terra. No verso 11 diz que herdará a terra e se deleitará. No verso 18 diz que a herança deste homem reto permanecerá para sempre. O verso 27 diz que ele terá morada para sempre. O verso 28 diz que somos preservados para sempre. O 29 diz que o justo herdará a terra e habitará nela para sempre. O 34 diz que o Senhor nos exalta e nos faz herdar a terra. E o verso 37 diz que o homem sincero, esse terá um futuro que será de paz. Aleluia! E é isso que Deus estava mostrando para Israel, que aquele que olha, confia e espera nele, este herda as bênçãos do Senhor e ela não lhe será tirada. Irmãos, outra coisa interessante a chamar a atenção são alguns detalhes geográficos acerca de Jericó. A primeira vez que a cidade de Jericó é citada na Bíblia está lá no livro de Números, no capítulo de número 22, versículo 1. O termo desta cidade, a etimologia da palavra, significa cidade-lua. Possivelmente em Jericó havia alguma divindade cultuada ou até várias divindades, mas com certeza os astros tinham algum destaque no culto pagão naquela cidade, assim como naqueles territórios cananeus de modo geral. O povo de Jericó era um povo mau. Quando você lê o texto e vê o Senhor dizendo que aquela cidade era maldita e que Deus ia limpar aquela terra e julgar os seus pecados, alguém pode olhar e dizer, nossa, quanto furor de Deus. Mas aquela cidade, ela já tinha como que ultrapassado todos os limites. Ali se faziam cultos com prostituição, ali se sacrificavam crianças inocentes, era um ambiente de depravação moral, espiritual, não havia padrões éticos a serem seguidos, era um terror do ponto de vista social e moral. É por isso que Deus estava julgando aquela terra, não só ela, mas como muitas outras que viriam pela frente. Quando nós lemos a Bíblia e nós vamos observar que Deus iria marcar um encontro de juízo com todos aqueles povos ao redor de Canaã, a saber, amalequitas, amonitas, amorreus, cananeus, edomitas, gibleus, jesuritas, gibeonitas, girgazeus, gersitas,
heteus, heveus, oreus, jebuseus, queneus, moabitas e ferezeus. Todos esses povos estavam sendo reprovados pelo Senhor por causa das suas práticas imorais. Eu poderia até dizer amorais, porque parece que eles não tinham nenhum conceito do que era moralidade, do que era ética, do que era compromisso com a retidão e com a justiça. E Jericó era uma cidade fortificada. Fortaleza era sinônimo de Jericó. A lição diz que ela tinha 32 quilômetros quadrados de área. Não era uma cidade tão grande, mas era uma cidade muito fortificada. Tão fortificada que o seu muro, ele possuía 2 camadas. Geralmente nós pensamos como sendo uma só. Muitos dizem que rondava entre 5 e 6 metros de largura. Não é como um muro de casa que tem centímetros de largura. Eram até 6 metros de extensão de largura. E esse muro, ele era dividido em 2 partes. Uma parte mais exterior e uma parte interior. Essa parte exterior, essa primeira camada, podia ter até 2 metros. E essa parte interior chegava quase a 4 metros de espessura. E a maior prova de que aquele muro era muito largo em espessura é que haviam muitas casas em cima dele. Então, muitas pessoas moravam em cima dos próprios muros. É por isso que eles testemunhavam essas voltas que Israel fazia. Porque se haviam muralhas, não tinha como eles ver muito o que estava acontecendo no lado de fora, a não ser os atalaias, mas aquela muralha era diferente. Muitas pessoas moravam por cima, então eles já estavam vendo o trabalhar de Deus. Aleluia! Naquela caminhada silenciosa, Deus já estava trabalhando e haveria milagre da parte de Deus. Eu me alegro, irmãos, todas as vezes que medito nesta passagem, porque mostra como Deus usa coisas simples para operar coisas grandiosas. A história mostra que Israel não tinha equipamento bélico suficiente para derrubar aquela muralha. Deus não ia usar mãos humanas, mas ele iria usar o seu poder. É interessante também que aquele muro tinha, aquela muralha tinha em torno de 225 por 80 metros, a sua extensão, com o diâmetro da cidade que chegava em torno de 600 metros de circunferência. Para vocês terem ideia, essa caminhada que eles davam ao redor do muro, no último dia, eles levaram aproximadamente 2 horas e meia para dar essas 7 voltas, tomando aí como exemplo essas medidas que a história nos dá. Então, eles fizeram ou faziam um trabalho que estava voltado para a marcha que não tinha um fim em si, mas que apontava para um trabalhar maior da parte do Senhor, o nosso Deus. Pois o segredo não estava na marcha, o segredo estava no poder de Deus. Às vezes alguém fala assim, eu creio no poder da oração. Não, nós não cremos no poder da oração, nós cremos no poder do Deus que ouve a oração. Eu creio no poder da fé. Não tem poder de fé, existe a fé. O que existe é o poder de Deus. Então, eu creio no poder da marcha. Vou dar 7 voltas. Quem nunca ouviu as famosas campanhas pentecostais? Venha participar das 7 voltas e Deus vai lhe dar uma grande vitória na 7ª volta. E depois de 7 semanas não acontecia nada. Por quê? Porque isso não é uma regra. Não significa que Deus vai sempre, depois de 7 hinos, depois de 7 glórias, depois de 7 idas à igreja, Deus vai operar um milagre extraordinário. Não, irmãos, isso é um símbolo, porque 7 na Bíblia significa completude e significa perfeição. E Deus estava mostrando que Ele era um Deus perfeito e que ia agir na totalidade da vida de Israel. Então, são algumas informações importantes que você, professor, deve levar para a sua aula. E é chamar a atenção também quando o Senhor disse que os muros iriam cair. E em Josué, capítulo 6, o versículo 20, nós vamos observar muito interessantemente que quando Deus opera o milagre, quando o povo grita e toca a buzina, o muro cai abaixo. O muro não caiu nem para frente e nem para trás. O muro caiu para baixo como uma implosão, né? Você já viu, explosão é quando é para fora, implosão é quando é para dentro. Eu não sei se você já viu algum vídeo de um prédio sendo implodido. Ele cai sem explodir com os fragmentos, sem ejetar os fragmentos para fora. Então ele rui até o chão. Assim aconteceu com as muralhas de Jericó.
Deus não colocou nenhuma dinamite ali, mas as muralhas ruíram abaixo. A história diz que pode ter sido através de algum terremoto, de algum evento sísmico. Uma coisa nós temos certeza: Deus agiu, deu a ordem e o nome dele foi glorificado na vida de Israel. Então, o primeiro grande inimigo era Jericó. Por quê? Porque Jericó estava no centro. Para que o povo de Israel pudesse se apoderar de Canaã, eles precisavam vencer esta fortaleza central. E depois de vencê-la, eles vão passar agora para o segundo grande inimigo, que é o território de Ai, que será estudado também mais à frente. E eu tenho certeza, irmãos, que ao longo ainda dessas próximas semanas estaremos nos alegrando com o aprendizado da palavra de Deus. Que Deus lhe conceda um excelente subsídio, uma excelente aula. Aqui são apenas alguns comentários a fim de endossar o seu estudo e também a sua didática ao longo dos próximos dias. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e deixo para a sua meditação o texto do dia em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.